Saudações, estamos hoje na nossa 33ª aula e queremos uma vez mais estar aqui aprendendo e degustando da nossa aula. E hoje, em concreto, estaremos falando sobre as dimensões da responsabilidade social. Haja visto que estamos debaixo do tema responsabilidade social das organizações. Falando sobre responsabilidade social das organizações, é sabido por todos nós, como estudantes da gestão de recursos humanos, que a organização, como na qualidade de uma empresa, ela precisa carregar por si mesma aquilo que são as responsabilidades sociais dentro da atuação ou do desenvolvimento das suas atividades. E é bem verdade que eu gostava aqui contribuir com todos para que todos percebamos e entendamos que é inegável, na verdade, a contribuição das empresas na criação de riqueza humana, bem como a importância ao longo da vida das pessoas. Entendam que há um contributo muito maior na construção da riqueza por parte da organização para a sociedade. Nós poderíamos observar, até no nosso próprio país, que a maioria das atividades que existem na sociedade foram desenvolvidas pelas organizações. Então, essa questão, essa particularidade, enquanto as pessoas viverem, existirá sempre aquilo que é o contributo das organizações para a sociedade. E as organizações precisam carregar esse peso de responsabilidade em cima dos seus ombros, de modo a pautar nas suas práticas, nas suas políticas, colocar em prática aquilo que são as suas responsabilidades acrescidas para a sociedade. A empresa, enquanto organização técnico-social, exerce inúmeras funções relativas com o ambiente externo, no qual está inserida e integra com ele, sendo oportuno perceber a empresa como parte de um sistema social dinâmico e aberto. É importante com que a organização perceba que há uma necessidade de olhar para o mundo externo como sendo uma parte dinâmica, uma parte aberta, uma parte que está em constante mudança e que ela precisa estar envolvida nessas mudanças, nessas dinâmicas, nesse âmbito de inovação que a sociedade vai sendo conduzido de acordo com aquilo que é a tecnologia, de acordo com a globalização que tem se feito sentir nos últimos tempos. Contudo, da atuação surgem consequências da atuação das organizações, isso é, no papel em que as organizações vão desempenhando no dia a dia das suas atividades, vão surgirem consequências indesejáveis, como, por exemplo, a poluição ambiental, porque, suponhamos numa empresa, fábrica de cimentos, por exemplo, ela, naqueles seus tubos tubos que vão libertando o ar, eles vão tirando aquele fumo, vai saindo e vai poluindo aquilo que é o ambiente. Então, essas são uma das consequências que as empresas vão trazendo na sociedade, prejuízo de saúde humana e bem como animal. Existem algumas empresas que, quando estão na atuação, elas acabam poluindo o meio externo, isto é, poluindo e acaba provocando certas consequências à saúde, prejudicando a saúde humana, bem como animal. Haja visto, poder dar aqui um exemplo da empresa da Mosal, onde nós temos observado que pelas manhãs, quem já foi por lá pelas manhãs, é normal passar por ali e ver passarinhos caídos ao chão. Isto é devido às atividades que são desenvolvidas naquela organização. E bem como as pessoas que trabalham na organização têm um tempo de vida muito curto comparado às outras organizações.
devido às especificidades das atividades que são desenvolvidas naquela organização. Temos desvio de ordem de conduta moral, abuso de poder econômico, organizações que vão fazendo abuso daquilo que são as economias da sua própria organização, e, por fim, distorções perversas no tocante ao funcionamento da economia. Então, há distorções perversas, demasiadas, no tocante ao funcionamento da economia da própria organização. Esses aspectos da organização, bem como da nação, porque acabam não injetando na economia nacional aquilo que são os seus fundos e o que acaba afetando negativamente o desenvolvimento ou alavancar daquilo que é a economia da nação em si. Esses aspectos negativos representam um custo um custo social que é paga através de vidas humanas que são sacrificadas, entre outros aspectos, pela não observância desses aspectos todos aqui, e para obter vantagens decorrentes da existência dessas empresas, é necessário com que as organizações possam atuar, isto é, possam dar o seu contributo à sociedade em contrapartida daquilo que são os seus desgastes, daquilo que são as consequências provocadas pela atuação dessas empresas no meio envolvente. Assim pode-se perceber que a responsabilidade social da empresa está diretamente relacionada com a manifestação concreta, sistemática dessas consequências indesejáveis. E nesta análise, nós poderíamos observar aqui, ou trazer à memória, algumas dimensões da responsabilidade social. Dentre elas, estaria aqui apontando a primeira, que é a concepção ideológica da sociedade capitalista. O segundo, que é o fundamento econômico da empresa. O terceiro, a gestão profissional da empresa. O quarto, o ordenamento institucional da sociedade. E o quinto, a dimensão moral e ética. Então, são essas 5 dimensões da responsabilidade social. A concepção ideológica da sociedade capitalista, ela lida com aquilo que trata-se da necessidade de difundir a percepção da responsabilidade social dos homens do negócio enquanto um misto de obrigações e é vinculado com a possibilidade de respeito dos princípios de moralidade estabelecidos na sociedade. Então, há uma necessidade com que a organização, aqui ela perceba e receba dentro da sua mente a responsabilidade que ela tem, que ela carrega. É necessário com que ela perceba a responsabilidade que ela carrega no tocante à sociedade, porque observando aquilo que são as atividades desenvolvidas, são desenvolvidas dentro de um contexto. Por isso, muitas das vezes, é necessário com que a organização, muitas das vezes, trabalhe primariamente com o aspecto regional, isto é, a região em que a organização se encontra inserida, ela vai trabalhar em primeira lida naquele local, naquele espaço. E indo mais adiante, vai ao aspecto distrital, aos aspectos mais avançados, ao aspecto nacional, entre outros aspectos, que vai trabalhando com a questão da sua participação no que tange a responsabilidade social das organizações. Temos aqui o fundamento econômico da empresa. Quando falamos sobre o fundamento econômico da empresa, estamos a falar aqui das condições materiais da sociedade, fundamentalmente as questões vinculadas ao interesse econômico dos homens são, sem dúvida, um fator de peso para a percepção da responsabilidade social da empresa. Para a obtenção do lucro, uma empresa deve demonstrar-se eficiente e flexível interna e externamente. Então, há uma necessidade aqui
no tocante ao fundamento econômico da empresa, que ele observe as questões internas e as questões externas, aquilo que são as suas responsabilidades. A empresa, para poder funcionar, precisa de materiais financeiros, isso é um fato, que são recursos financeiros, mas ela também precisa financeiros para a própria organização, que é interno, mas também precisa olhar para as questões externas, de modo a auxiliar a organização, a sociedade civil. Temos aqui agora o ponto número 3, que é a gestão profissional da empresa. No tocante à gestão profissional da empresa, que é a terceira dimensão da responsabilidade social, nós temos aqui a destacar que, pelo crescimento da complexibilidade, a administração torna-se uma parte complexa, que exige formação técnica e sensibilidade pessoal. Sendo assim, é impossível sozinho conceber todas as implicações sem um trabalho profissional e o amparo de uma equipe coesa. É necessário com que a organização observe as questões profissionais da empresa, mas não pode, por si só, conceber aquilo que são as necessidades da sociedade civil. É necessário com que haja um trabalho árduo, isto é, faça-se uma fusão entre o próprio governo, assim como a própria empresa, de modo a atingir aquilo que são as expectativas desejadas pela sociedade, bem como pelo governo, ou bem como pela sociedade civil, na verdade, falando desse ponto. O quarto ponto é o ordenamento institucional da sociedade. A constituição de uma sociedade que impera a liberdade de expressão e a manifestação participativa, ela visa fundamentalmente, porque quanto mais a liberdade de expressão for destacado para as pessoas, aí elas tomam a consciência do nível de consciência que será a sociedade, que será aquilo que são os aspectos sociais ligados a ela mesma. Então, há uma necessidade com que haja uma clarificação daquilo que são as responsabilidades sociais da empresa perante a sociedade. Então, esse aspecto é relevante no tocante àquilo que são as nossas dimensões de responsabilidade social. Falando sobre a última, que é a dimensão moral e ética. A sociedade é uma empresa que nós lidamos lá dentro da organização com aquilo que nós chamamos de cultura organizacional. Existe uma cultura organizacional, haja visto que as organizações lidam com pessoas de todo tipo de culturas. Porque haja visto que, a respeito da etnia, a respeito da cor, entre outros aspectos, mas sendo mais específicos, cada indivíduo tem sua própria cultura, partindo da sua casa, partindo do seu bairro, partindo do local de nascença. Então, esses aspectos todos acabam sendo aspectos cruciais para desenvolver ou demonstrar aquilo que é o respeito da ética. Portanto, os valores dos homens definem o comportamento padrão socialmente aceitável que se manifesta na sua cultura. Então, há uma necessidade com que os aspectos éticos sejam observados dentro das organizações. Desta feita, eu quero dar por fim a nossa aula. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, pergunta, nossa plataforma do WhatsApp. Meu muito obrigado.